Olá! Hoje vou apresentar para vocês o seminário a respeito do livro Uma Introdução ao Raciocínio Jurídico de Edward Levy. Essa é uma atividade da disciplina Técnicas de Mediação e Negociação ministrada pelo professor Dr. Walter dos Santos Rodrigues, no curso de Direito da Unirio. A ideia é falarmos sobre os principais aspectos apontados no prefácio, capítulo 1 e capítulo 2 do livro estudado. Vamos lá! No prefácio, é oferecida uma visão geral do objetivo central do livro, descrever como o raciocínio jurídico funciona, especialmente no sistema de common law, e a importância dos precedentes judiciais na construção do direito. O raciocínio jurídico está em constante mudança e isso é um aspecto fundamental para garantir a relevância e a justiça no contexto da modernidade. O autor também coloca a importância do estudo do raciocínio jurídico não apenas para estudantes de direito, mas para qualquer pessoa interessada em entender como as sociedades modernas organizam suas normas e resolvem conflitos. Levy sugere que, ao compreender como juízes tomam decisões, é possível ter uma melhor visão sobre o funcionamento da democracia e da ordem social. Outro ponto ressaltado no prefácio é a necessidade de entender que o raciocínio jurídico não é uma simples aplicação mecânica de regras pré-estabelecidas. Pelo contrário, ele envolve um processo complexo de interpretação, em que os juízes precisam avaliar cuidadosamente os fatos de cada caso, comparar com casos anteriores e decidir se os precedentes se aplicam ou se é necessário criar novos princípios. Levy sugere que essa abordagem interpretativa é o que garante a flexibilidade e adaptabilidade do direito às realidades sempre mutáveis da vida social. A habilidade de raciocinar juridicamente é essencial não apenas para os profissionais da área, mas para todos aqueles que buscam entender como o direito influencia e organiza a sociedade. No capítulo 1, o autor explora o conceito central de precedente e seu papel no sistema jurídico, especialmente no âmbito do common law. O foco do capítulo é mostrar como os precedentes judiciais são utilizados pelos juízes para resolver casos novos com base em decisões anteriores, e como esse processo não é meramente mecânico, mas envolve um raciocínio jurídico sofisticado. Levy começa explicando que o stare decisis, princípio segundo o qual os precedentes devem ser seguidos, é um dos pilares fundamentais do sistema jurídico anglo-americano. No entanto, ele ressalta que seguir precedentes não significa simplesmente aplicar decisões antigas de maneira literal. O papel dos juízes, segundo o autor, vai além de identificar um precedente relevante. Eles precisam interpretar, adaptar e, por vezes, expandir ou limitar o escopo da decisão anterior, dependendo dos detalhes do novo caso que tem em mãos. Um ponto importante levantado é que o processo de aplicação de precedentes envolve tanto raciocínio indutivo quanto dedutivo, como veremos detalhadamente a seguir. O raciocínio indutivo ocorre quando, a partir de várias decisões passadas, o juiz extrai um princípio geral que pode ser aplicado a um novo caso. Por outro lado, o raciocínio dedutivo é usado quando o juiz aplica diretamente um princípio jurídico consolidado para resolver um caso concreto. Assim, o raciocínio jurídico flutua entre a criação de regras mais amplas e a aplicação específica delas. A aplicação de precedentes envolve a reformulação dos fatos. Em muitos casos, os juízes precisam decidir quais aspectos de um caso anterior são verdadeiramente essenciais e como essas características se aplicam ao novo caso. Essa reformulação permite que o sistema jurídico evolua, uma vez que, ao interpretar os precedentes, os juízes não apenas resolvem conflitos imediatos, mas também moldam o direito para responder a mudanças sociais e tecnológicas. Flexibilidade inerente ao uso de precedentes. Embora os precedentes ofereçam uma base de estabilidade e previsibilidade no direito, eles também proporcionam espaço para que os juízes ajam de forma criativa. Isso ocorre especialmente quando as circunstâncias do caso atual são significativamente diferentes das que deram origem ao precedente, exigindo uma nova abordagem. Por último, é destacado que o uso de precedentes, no raciocínio jurídico, é uma combinação de continuidade e inovação. Ao seguir precedentes, os juízes asseguram que o sistema jurídico tenha consistência, mas a maneira como eles reinterpretam e aplicam essas decisões também permite que o direito evolua. Isso confere ao sistema jurídico uma flexibilidade necessária para responder a novas situações sem perder sua essência normativa. Assim, se conclui no capítulo 1 que
O raciocínio jurídico se desenvolve no sistema de common law por meio da aplicação dos precedentes, demonstrando que esse processo envolve muito mais do que a simples aplicação de regras antigas, mas sim uma análise cuidadosa que busca equilibrar tradição e mudança. No capítulo 2, o autor detalha mais sobre o processo de evolução do common law por meio da aplicação dos precedentes e do raciocínio jurídico indutivo. O autor destaca como o direito se desenvolve através de um processo contínuo de interpretação e adaptação de decisões judiciais anteriores para se ajustar a novas circunstâncias, criando uma dinâmica que permite a evolução do sistema jurídico. Um ponto-chave do capítulo é a ideia de que, no common law, o desenvolvimento do direito se dá por meio da identificação de analogias entre casos. Quando os juízes enfrentam um novo caso, eles analisam como ele se relaciona com decisões anteriores, buscando pontos em comum que possam orientar sua decisão. A função dos juízes não é simplesmente seguir decisões anteriores de forma automática, mas identificar se o novo caso se encaixa nas categorias já estabelecidas ou se há necessidade de criar uma nova abordagem jurídica. À medida que a sociedade evolui, novas questões e conflitos surgem, e o sistema jurídico deve ser capaz de se ajustar a essas novas realidades. Neste aspecto, muitas vezes, o papel do juiz é justamente o de promover esse ajuste, moldando o direito para que ele reflita as necessidades contemporâneas. Outro aspecto importante discutido no capítulo é a noção de distinção, um mecanismo pelo qual os juízes podem evitar a aplicação estrita de um precedente ao argumentar que o caso atual possui diferenças significativas em relação ao precedente, justificando, assim, uma decisão diferente. Esse processo é fundamental para a evolução do direito, pois permite que novas interpretações jurídicas surjam sem romper completamente com o passado. Embora os precedentes sejam seguidos em grande parte para garantir estabilidade, os juízes possuem um papel criativo no processo de interpretação. Eles não são apenas aplicadores de normas, mas também moldadores do direito, conforme ajustam as regras a novos contextos. Essa criatividade é essencial para que o sistema jurídico se mantenha relevante e eficaz. Assim, se conclui do capítulo 2 que o direito se baseia em um processo de analogias e distinções que permite sua adaptação constante, garantindo que continue relevante frente a novos desafios sociais e jurídicos. A obra Uma Introdução ao Raciocínio Jurídico explora de maneira clara e didática a natureza dinâmica do direito, especialmente no contexto do common law. No prefácio, Levy destaca que o raciocínio jurídico não se limita à aplicação rígida de regras, mas envolve criatividade e adaptação. O capítulo 1 aprofunda a função dos precedentes, mostrando que os juízes, ao interpretá-los, exercem um papel fundamental na evolução do direito. No capítulo 2, Levy reforça como o raciocínio indutivo, as analogias e o processo de distinção permitem que o direito se adapte a novas circunstâncias, mantendo sua relevância e flexibilidade. Assim, o livro oferece uma compreensão abrangente de como o raciocínio jurídico é importante para a própria existência do direito. Assim, chegamos ao fim de nosso seminário. Obrigado! E até a próxima!